E aí, gente, tudo bem com vocês? Seguinte, estou eu aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre um dos meus card games favoritos de todos os tempos, gente. Hoje a gente vai falar sobre truco! Pede 6, pato! Pede 6! É impressionante como nem eu me deixo terminar uma frase. O jogo de hoje é Once Upon a Time. Once Upon a Time. How ridiculous. Não é um jogo daquela série, não. What? Once Upon a Time é um card game de criação de história, gente. Os jogadores vão jogar contra um ao outro e junto um do outro. Porque todos eles vão criar uma história juntos. Só que cada um dos jogadores tem que fazer aquela história conjunta chegar no seu final. O jogo começa com os jogadores recebendo cartas de história igual a 11 menos o número de jogadores, com um mínimo de 5 cartas. Então, se tem 4 jogadores na mesa, gente, cada um vai receber 7 cartas, né? Porque 11 menos 4 igual a 7. Não dá o mínimo de 5. Olha que lógica legal. Os jogadores também vão receber apenas uma carta de final do baralho de finais. Eu gosto de dar 2 cartas de final para cada jogador, porque isso aumenta as possibilidades para cada um, né, gente? Principalmente se são jogadores iniciantes. Fica um pouco mais fácil de conseguir encaixar a história em um dos finais, ao invés de só um deles. Existem 3 tipos de cartas no jogo, gente. A carta de história, a carta de interrupção e a carta de final. As cartas de história e interrupção fazem parte do baralho de história. E a carta de final faz parte do baralho de finais. Cabelinho pra vocês. As cartas de história, gente, são aquelas que a gente vai usar para montar a história regularmente, certo? Toda vez que você usa aquela carta, você põe ela na mesa para que fique mais fácil os jogadores acompanhar a ordem da história que está sendo criada. O Marty encontra o Dr. Brown no estacionamento do shopping. Lá, o Dr. mostra para ele uma máquina do tempo e depois ele usa a máquina do tempo para viajar para o futuro. As cartas de interrupção vão ser usadas para interromper a história, gente. Quando o atual contador de história jogar uma carta da mesma categoria que a sua carta de interrupção, aí você põe a sua carta de interrupção por cima daquela na mesa e você vira o atual contador da história. O Marty encontra o Dr. Brown no estacionamento do shopping. Lá, o Dr. mostra para ele uma máquina do tempo. A máquina do tempo é um carro super veloz. Troca. Todas as cartas de história e interrupção são divididas nas seguintes categorias. Personagem, como a carta do lobo. Coisa, como a carta do anel. Lugar, como a carta do palácio. Aspecto, ou então característica, como a carta de amaldiçoado. E evento, como a carta da tempestade. Carta da tempestade. Todas as cartas que eu mostrei são cartas normais de história. As cartas de interrupção elas são completamente coloridas, gente, como essa aqui. A carta do reino. Uma carta de interrupção e ela toda é pintada da cor da categoria dela. As cartas de final são aquelas que vão guiar a história de cada jogador, gente. Você tem que fazer a história que está sendo criada na mesa acabar no seu final que você tem determinado na carta. O jogo só acaba quando um dos jogadores põe sua carta de final na mesa, gente. E os jogadores só podem colocar a sua carta de final na história para encerrar a história depois de que eles já jogaram todas as cartas que tem na mão. O jogador que estiver contando a história, a gente tem que comprar uma carta toda vez que ele for interrompido ou toda vez que ele passar a vez dele. É possível que você seja interrompido por uma carta normal. Se quando você estiver contando a história, você usar aquela carta que uma outra pessoa tem, aí a pessoa pode jogar a carta na mesa e ela acabou de te interromper. Você compra uma carta. O Marty encontra o Dr. Brown no estacionamento do shopping. Eu tenho a carta do Dr. Brown. Troca. Se caso o contador de histórias usar um final que não faça sentido nenhum com a história que ele está contando, apenas porque ele se livrou das cartas na mão, gente, o resto da mesa pode decidir que aquilo ali não faz sentido algum e forçar ele a descartar aquela carta de final e comprar outra. E daí ele vai ter que se virar com um outro final
para a história dele. Aí, quando o Marty está acelerando para chegar no cabo com a energia, ele tem uma câimbra no pé, desacelera e fica para sempre preso em 1955. O quê? Não, pode parar. Não, cara, muito tosco isso, nada a ver, não faz sentido nenhum, para com isso. Olha só, cara, que final horrível, não! Escuta o pessoal vaiando. Viu só? Não, cara, descarta essa carta aí, pode comprar outra. Troca! E o jogo segue até que alguém consiga terminar a história de uma forma convincente, com um final que faça sentido e que todos os jogadores, ou pelo menos a maioria, concorde. Eu não sei porque ainda não trouxeram esse jogo pro Brasil, gente. Ele é ótimo, ele é incrível, ele tem uma rejogabilidade, se é que existe tal palavra. Ele tem uma rejogabilidade inacreditável, é infinita quase. E, porra, se você adicionar as expansões, pô, daí, cara, vai embora. É muito jogo, não dá pra repetir uma história, gente. Em 5 ou 6 anos jogando esse jogo, eu nunca vi uma história se repetir. Apesar de ter os finais pré-determinados já e as cartas. Nunca repetiu uma história, inacreditável. Eu espero que tragam logo uma versão desse jogo pro Brasil, gente. Traduzida pro português, tudo certinho, adaptado, bonitinho, porque, cara, é uma senhora de uma sacanagem quem não sabe outro idioma além do português ficar sem esse jogo. Ele é incrível, ele é foda, eu sou fã dele. Ah! Ele tem até pro microfone para fazer mais efeito. Das empresas que assistem o nosso canal, gente, será que tem alguma que faz isso? Por favor, dê uma olhadinha com carinho nesse jogo, gente. Bom, pesquisem Once Upon a Time, é um jogo tão bom. Tem tanta expansão para trazer, cara. Tem até expansão que é carta em branco, para você poder adicionar o que você quiser na história. Daí você pode misturar, sei lá, De Volta pro Futuro com o Darth Vader, se você quiser. Isso aí, gente. Assinem nosso canal, curtam nossa página no Facebook, assistam os nossos outros vídeos e fiquem na guarda aí pro próximo Rolando D6, gente. Fui!